Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui então para mais uma aula de Mãos na Massa, Economia Doméstica, hoje com o componente curricular Língua Portuguesa. Eu sou a professora Paula, para quem ainda não me conhece, e para que a gente possa então fazer o projetinho dessa aula, eu vou pedir para vocês alguns materiais e eu quero que vocês anotem aí. O que nós vamos precisar para a aula de hoje então? Algumas tintas, como eu trouxe aqui para vocês. Essa tinta pode ser qualquer tinta que seja à base de água, ok? As cores que vocês tiverem, né? Se tiverem cores diversificadas, ótimo. Pincéis também, alguns pincéis, certo? De vários tamanhos também se tiver, mas se não tiver, pode ser um médio, um pincelzinho médio, um outro mais fininho, o que você tiver aí em casa, certo? Também vamos precisar de um lápis grafite, certo? E uma embalagem, sabe aquelas embalagens daquela batata, né? Se não tiver também essa embalagem, pode ser qualquer outra embalagem, mas desde que ela seja feita de papelão, ou então pode ser até mesmo uma caixinha de papelão, até mesmo um pedacinho de madeira, porque você vai poder utilizar o que nós vamos aprender hoje, certo? Em vários materiais, certo, pessoal? Então, separem o material aí caso vocês tenham. Se não tiver, anotem. E vocês podem até fazer, caso não tenham nesse momento esse material, tudo que nós vamos ver na aula de hoje em outro momento, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês então. Muito bem, com o material todo separado, tudo organizadinho, eu peço então para que anotem aí a data de hoje, né? O nome da aula, que é o Projeto Mãos na Massa, Língua Portuguesa, certo, pessoal? Então, para essa organização também, eu vou dar mais alguns segundinhos para vocês anotarem aí no caderninho de vocês todas essas informações.
Vamos lá então? Material separado, informações anotadas, né? Vamos então falar um pouquinho sobre o objetivo principal desse projeto que nós chamamos de Mãos na Massa Economia Doméstica. Então, o objetivo principal do projeto é incentivar os estudantes a encontrar soluções para questões do dia a dia de maneira criativa e sustentável, para que sejam mais inovadores e autônomos. Muito bem. Então, quando a gente pensa em soluções sustentáveis para o nosso dia a dia, não tem como a gente não pensar também, não é, no consumo consciente, no descarte correto de lixo, né, na reutilização de materiais, na economia de luz, de água, entre tantas outras coisas, né? Mas, além de tudo isso, pensando no nosso projeto, nós vamos aplicar todas essas ações de uma forma criativa, ok, pessoal? Vamos então pensar um pouquinho nessa expressão, mãos na massa. O que significa essa expressão, né? Se nós pegarmos essa expressão no sentido denotativo, né, que é aquele sentido real, é como se nós estivéssemos lá fazendo um pão, está lá a massa do pão e a gente está enfiando as nossas mãos dentro da massa. Mas não, nós temos que pensar então neste momento, né, de acordo com o projeto, com o objetivo desse projeto Mãos na Massa, no sentido conotativo dessa expressão, que quer dizer iniciar uma atividade, colocar algo em prática, né, seja uma ideia ou um projeto que você tenha, ok? E para que a gente inicie então a nossa aula de hoje, eu vou lançar uma pergunta para vocês. De que maneira expressamos os nossos sentimentos, os nossos desejos, nossas emoções, ideias, nossos gostos? Como que nós, seres humanos, nos expressamos? Então, pensa um pouquinho aí em casa. O que você acha? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. E daí, pessoal, pensaram como que nós nos expressamos? Vamos ver então? Nós nos expressamos por meio da linguagem, certo? E a linguagem, ela surge, ela aparece de várias formas. Por meio da escrita, né? A linguagem oral, os gestos é um tipo de linguagem, os sinais também, as expressões, né? Às vezes a gente fala, está triste. Só pela expressão do nosso rosto, a gente não precisa falar nada, a gente já vai estar transmitindo, né, a nossa emoção, o que nós estamos sentindo naquele momento. E também a arte. Vocês sabiam que a arte também é um tipo de linguagem? Ah, sim! E a arte, ela vai apresentar pra gente algumas linguagens diferentes, como nós temos aqui nesse slide. A dança, o teatro, a música e as artes visuais, que é o que nós chamamos de linguagens artísticas, certo? Mas nessa aula, na aula de hoje, a gente vai focar apenas em uma dessas linguagens, que é as artes visuais. Já ouviram falar sobre artes visuais? Vamos conhecer e entender um pouquinho mais o que são as artes visuais. Olhem lá.
As artes que normalmente lidam com a visão como o seu meio principal de apreciação costumam ser chamadas de artes visuais. Consideram-se artes visuais as seguintes: pintura, desenho, gravura, fotografia e cinema. Além dessas, são consideradas ainda como artes visuais a escultura, a instalação, a arquitetura, a novela, o web design, a moda, a decoração e o paisagismo. Muito bem, pessoal. Então ali, ó, nós falamos que as artes visuais são aquelas artes que lidam com a visão, né? Como meio principal de apreciação. O que é você apreciar algo? É você olhar para aquilo, né? Apreciar aquilo, certo? Então, se nós utilizamos a visão para contemplar, apreciar uma determinada arte, então aquela arte se enquadra nas artes visuais, certo? Tranquilo, pessoal? E vocês viram então que as artes visuais têm vários segmentos, mas na aula de hoje nós vamos focar num único segmento, certo? Que é a pintura. Muito bem. Para seguir então com a nossa aula, eu vou trazer algumas imagens. Olhem só, observem estas imagens aqui. Vocês já viram, né, em algum momento aí da vida de vocês, em algum lugar, esse tipo de pintura, esse estilo de pintura, né? Vocês sabem como que nós chamamos esse tipo de pintura? Né? Porque é um tipo específico, né? A gente pode observar pelas 3 imagens que nós temos aqui, que é um tipo específico de pintura. Conhecem qual é? Sabem qual é o nome? Já viram em algum lugar? Então vamos começar com o nosso primeiro desafio. É descobrir então como nós chamamos esse tipo de pintura. Aqui vocês têm várias letrinhas espalhadas, embaralhadas, e para descobrir então o nome do estilo desta pintura que a gente acabou de ver naquelas imagens, você tem que formar uma palavra. Então vamos lá, pessoal, vou dar um tempo para vocês descobrirem então qual é essa palavra. E daí, pessoal, descobriram qual é a palavra? Vamos conferir então? Orgânica. Então, o nome daquele estilo de pintura, daquelas imagens que nós vimos, é pintura orgânica. E nós também encontramos quem diga que é arte orgânica. Nossa, professora, mas orgânica, né?
Por que que se chama pintura orgânica, né? E o que significa essa palavra, né? O que vem na sua mente quando você ouve a palavra orgânica? Olha, eu vou falar por mim. Primeiramente, quando eu ouço a palavra orgânica, eu já vou pensar num produto orgânico, né? Numa fruta orgânica, né? Num vegetal orgânico, que é aquele que é cultivado sem agrotóxico. Essa é a primeira coisa que vem à minha mente. Mas será que tem a ver com pintura? Isso tem a ver com pintura? Vamos descobrir também isso, pessoal. Olhem lá, eu trouxe aqui para vocês um verbete de dicionário com a palavra orgânico. Estão vendo aqui que a palavra está no masculino. Sempre que você for procurar o significado de uma palavra no dicionário, ela vai aparecer no masculino, certo? Logo embaixo da palavra, observa que nós temos a palavra separada em sílabas, ok? E também embaixo a gente tem a classificação gramatical dessa palavra. Então, a palavra orgânico é um adjetivo. Ai, professora, mas eu não lembro o que é um adjetivo. São aquelas palavrinhas que servem para dar características, para qualificar as coisas, ok, pessoal? E nós temos aqui número de 1 até o 14. O que isso significa num verbete? Então, quer dizer que esta palavra, né, retirada desse dicionário, ela apresenta para nós 14 significados. Olhem só! Mas uma palavra pode significar tanta coisa assim? Pode, pessoal, pode sim. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler com calma esse verbete e localizar, ok, nele, qual é o significado que a gente pode considerar pensando na palavra orgânica relacionada às artes visuais, certo? Ah, sim, mas antes de vocês localizarem o significado no verbete, tem mais uma coisinha que eu quero falar para vocês. Estão vendo que do número 8 até o número 14, tem ali algumas abreviações, certo? Essas abreviações trazem o significado da palavra dentro de uma área específica. Então, por exemplo, ali no número 8, eu tenho a abreviação da palavra química. Então, aquele significado está relacionado a esta área, que é a área da química. Ok, pessoal? Então, em casa, agora, leiam com calma os significados desse verbete e localizem para mim. Vocês podem escrever aí no seu caderninho qual desses significados, então, está relacionado com as artes visuais.
Então, pessoal, conseguiram fazer a leitura dos significados? Viram só quantos significados a palavra orgânica pode ter? Então, vamos lá. E qual deles está, então, relacionado às artes visuais? Para quem prestou atenção quando eu expliquei sobre as abreviações, estava fácil de localizar a resposta, não é? Facinho de localizar o significado. Olhem lá, significado número 9. Nós temos uma abreviação lá, ó, de pinte, é abreviação de pintura. Diz-se de qualquer obra com formas que lembrem elementos da natureza, certo? Então, a pintura orgânica nada mais é que obras de arte, né? Obras artísticas que trazem elementos que lembrem coisas da natureza, ok? Mas nós não vamos ficar por aqui. Nós vamos nos aprofundar para conhecer um pouquinho mais sobre a pintura orgânica, fazendo a leitura desta reportagem que eu selecionei para vocês lá da revista Seleções. Olhem lá, eu trouxe a capa da revista ali para vocês verem também, certo? Esta revista vocês podem encontrar ela no meio eletrônico e também nas bancas de jornais, ok? Eu retirei a reportagem da revista eletrônica. Vamos ver então, o título da reportagem é o seguinte: Pintura orgânica. Conheça a tendência que vai transformar sua casa. Essa reportagem foi escrita então pela Júlia Monsores. E nós temos como subtítulo: Formas, cores e texturas são a essência dessa pintura que explora a liberdade artística. Saiba mais sobre ela. Vamos lá. A reportagem também traz pra gente algumas imagens. Esta era uma imagem que estava junto com o texto, ok, pessoal? Então, observem lá, nós temos ali um sofá no fundo, nós temos uma parede toda pintada. Olha que bacana, muitas cores, formas diversas, muito legal, não é? Vamos então começar a leitura. Você já ouviu falar na pintura orgânica? Há quem goste, há quem odeie. Mas o fato é que essa tendência artística tem atraído muitas pessoas que desejam transformar suas casas por meio da pintura. Criativa e descolada, a lógica da pintura orgânica é bem simples. Misturar tintas, formas e texturas para ter um resultado com formas fluidas, que podem ocupar uma parede inteira ou apenas um pedaço dela. Essa tendência ganhou popularidade principalmente durante o isolamento social. Em casa, muitas pessoas resolveram inovar na decoração e compartilhar os resultados nas redes sociais. A ideia da pintura orgânica é que você consiga exprimir, por meio das pinceladas de tinta, o que você sente no momento. Por isso, muitas pessoas também utilizam essa técnica como uma espécie de terapia artística. Além disso, essa tendência autoral também tem feito com que as pessoas ousem mais nas escolhas das cores para os ambientes, pois os resultados mais legais costumam não ter apenas uma cor, mas 2, 3 e até 4.
Folhas, caricaturas, traços, pontos e figuras geométricas são algumas das formas mais utilizadas na pintura orgânica. Mas além dessas, também são utilizadas muitas formas assimétricas e mais abstratas. Há pessoas que preferem planejar o que será pintado, fazendo o traçado dos desenhos na parede com um lápis. Mas há também quem prefira não planejar, permitindo que a ideia surja no desenrolar do processo. Fica a seu critério. Muito bem, pessoal, viram só? Gostaram então do texto? Muito legal, não é? Aprendemos muito então sobre o que é essa pintura orgânica, as características que ela traz, certo? Formas que lembram elementos da natureza, até mesmo algumas formas geométricas, outras mais abstratas, né? Vimos também que ela surgiu na pandemia, né? Ela teve o seu auge na pandemia, onde as pessoas ficaram mais tempo em casa e para que aquele ambiente ficasse mais agradável, começaram então a mudar, a decorar esse ambiente, né? Fazendo as pinturas e compartilhando essas pinturas nas redes sociais. Ok, pessoal? E o mais importante, essa pintura ela serve também como uma forma de terapia, onde a pessoa pode liberar aquilo que ela está sentindo por meio da arte, por meio das pinceladas, certo? É o que acontece comigo. Esse tipo de arte, a pintura, para mim, é uma forma de terapia. Para mim, ela é terapêutica. Adoro fazer isso, faz muito bem, hein, pessoal? Agora, olha só, eu vou trazer para vocês aqui um caça-palavras, certo? Vocês vão ter, então, que localizar nesse caça-palavras essas palavrinhas que estão aqui do lado, que estão relacionadas, né, se relacionam com a pintura orgânica. Nós temos aqui cores, né, como nós vimos na reportagem, que deve-se usar de 2, 3, até 4 cores diferentes para compor a sua arte. Criativa, você pode ali usar sua imaginação, sua criatividade livremente. Decoração, né, serve para decorar a sua casa ou qualquer outro ambiente e até mesmo até alguns objetos. Descolada, formas, natureza, ousadia e terapia. Então eu vou deixar um tempinho para vocês localizarem essas palavras no caça-palavras. E como vocês podem fazer isso aí em casa? Conforme vocês forem localizando as palavras visualmente, você pode anotar ela no seu caderno, né? Na forma em que ela estiver, no sentido em que ela estiver. Nós temos palavras aqui na horizontal e também vamos ter palavras na vertical. Então, de acordo com o sentido que ela estiver, escreva ela aí no seu caderno, ok? Nós já voltamos.
E daí, pessoal, conseguiram localizar? Vamos ver juntos então. A primeira palavra, cores. Então, ela está ali na terceira linha na horizontal, olhem lá. Criativa vai aparecer pra gente lá embaixo, também na horizontal. Decoração, na primeira linha lá em cima, e ela também está na horizontal. Descolada, está bem ali no cantinho, na vertical. Formas, bem próximo de cores, né? Embaixo da palavra cores, também na horizontal. Natureza na horizontal também. Ousadia está na vertical e a palavra ousadia acaba utilizando algumas letrinhas de outras palavras, observem lá. E por último, terapia também está na vertical. Muito legal, não é, pessoal? Então, todas essas palavras são muito importantes e são super relevantes quando nós falamos de pintura orgânica. Para seguir, eu lanço aqui para vocês uma perguntinha. Nós vimos lá nas imagens que eu trouxe lá no início daquelas artes, né? Que eram todas artes que eram feitas em paredes. A reportagem que nós lemos também traz, né, a arte orgânica como sendo possível ser feita em paredes. Mas e daí, além das paredes, onde mais nós podemos encontrar esse tipo de pintura? Vamos ver? Olhem lá, pessoal. O que é isso? Um filtro de água. E nós temos nele ali a pintura orgânica. Nós temos aqui alguns quadros, também com pintura orgânica. Olhem só, prateleiras, né, para guardar livros. Outro tipo de prateleira. E aqui um objeto. Esse objeto é um porta-chaves. Olhem que bacana. Então, não é possível que a gente utilize essa técnica, esse tipo de pintura, em várias outras coisas, em vários objetos. Muito legal, né? Seguindo, eu tenho outras opções aqui para vocês verem. Olhem ali, um pedacinho de madeira redondo, que pode até se transformar num pequeno quadro para pôr na parede. Nós temos banquetas decoradas com esse tipo de pintura, vasos, né, telas. Olhem só, pessoal,
que bacana! E garrafas também. Muito legal, não é? Então, há 1001 possibilidades para que a gente possa utilizar esse tipo de arte, né? E decorar, deixar os objetos mais bonitos, os ambientes mais bonitos e também alegres, não é? Muito bem, seguindo com a nossa aula, vamos pensar um pouquinho assim, ai professora, mas eu não sou muito afim, eu não curto muito esse negócio de folhas, de flores, né? Nós temos também a pintura orgânica trazendo apenas formas e cores diferentes. Se você não gosta muito desses elementos, né, como folhas, flores, né, ramos, você pode também ter a pintura orgânica somente com formas diferenciadas, né, e cores diversas. Olhem que bacana que fica também, pessoal, certo? Estamos craques já sobre pintura orgânica, não estamos? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as mãos na massa. Vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui um vídeo que eu fiz explicando todo o processo do que nós vamos fazer. Lembra que eu pedi lá no início da aula que vocês tivessem ali um potinho de batata, certo, pessoal? Aquele potinho que a gente encontra, né, que tem a batatinha lá. Mas pode ser qualquer outro potinho, ok? Só não indico que seja de vidro, né, ou de plástico, porque daí a tinta à base d'água não vai aderir. Então tem que ser um material ao qual a tinta tem uma aderência boa, certo? Se você não tiver nenhum potinho e quiser fazer isso aí em casa, mas tem tinta e pincel, quiser fazer agora, você pode fazer a sua arte aonde você quiser. Num pedaço de papelão, numa caixinha de papelão, numa caixinha de madeira, ou um pedacinho qualquer de madeira que você tem aí, aonde você quiser, certo, pessoal? Mas a intenção de hoje seria fazer mesmo um porta-lápis. Então agora eu vou passar para vocês um vídeo do passo a passo de como nós vamos transformar esta embalagem aqui num porta-lápis lindo com a pintura orgânica, ok? Presta bem atenção aí no vídeo.
pessoal? Viram o vídeo? Gostaram? Muito bacana e muito fácil, né? Além do vídeo, eu trouxe algumas imagens aqui também do passo a passo e eu vou falar rapidamente aqui para vocês como eu fiz esse porta-lápis. Então, olhem lá. Primeiro, eu tinha que ter a embalagem. O primeiro passo é você dar uma demão de tinta, certo? Dá essa primeira demão e daí espera secar completamente. Nós precisamos ter um pouco de paciência até esperar a tinta secar, certo? Depois a gente dá uma segunda demão para que cubra completamente toda a parte ali original da embalagem, certo? Depois você pode fazer a marcação com lápis, né, das formas que você quer, né, das folhas, né, do que você quiser, de como você quiser que a sua arte fique. Mas também, se não quiser demarcar e quiser ir direto para a parte da tinta, pode também. Isso é livre, ok, pessoal? Ó lá, na sequência eu tenho ali já a parte alguma parte já pintada. E por último, eu vou fazendo alguns traços. Eu trago os traços em preto. Para fazer esses traços, vocês também podem usar tinta, mas daí o pincel tem que ser mais fininho. Ou pode usar também aquela canetinha permanente, que funciona super bem, certo? E olha o resultado final, que bacana! Então, está aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês verem o resultado final do nosso porta-lápis. Ficou muito legal, né? Ah, mas ele pode servir para você guardar várias outras coisas também. Olhem lá, posso guardar até mesmo os meus pincéis. Certo, pessoal? Ah, professora, bem legal. Mas eu sou daquela que não gosta muito, ou daquele que não gosta muito desse negócio de flores, de folhas. Olha só, a prof fez uma outra opção para você ver. Olha esse daqui, não tem os elementos, né, de folhas, flores, né, de ramos, mas tem várias formas diversas, várias cores. Fica muito bacana, bonito, divertido, alegre. E o mais importante é que você está reutilizando o material que você iria jogar fora, não é verdade? Além disso, ele fica muito bonito, muito legal, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês usem e abusem da criatividade de vocês, dando muitas pinceladas. Até mais, cuidem-se e até a próxima.